Isso. Aqui. Aqui é Porto Soares. Este é o templo presbiteriano em Porto Soares. Nós só temos, infelizmente, nós só temos hoje 5 missionários em toda a Bolívia. 5 missionários da PMT ou presbiterianos. Temos presbiterianos coreanos, que inclusive tem uma universidade. E, inclusive, a coisa mais fácil de fazer medicina é ir para a Bolívia ou para o Paraguai. Tem algumas vantagens. O curso de medicina é em torno de R$ 1.000 e você não faz vestibular. Então, o que tem de brasileiro na Bolívia, tem um batendo no outro. E diz, perdão, não, pode falar português, eu também sou português. Aí todo mundo fala português, porque, na verdade, temos muitos brasileiros lá. Porto Soares, nós estamos em um distrito. Esse distrito faz parte de uma... Isso. Observe. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Mais um pouquinho para frente. O presente trabalho visa apresentar o campo missionário para aqueles que desejam ir, ou como também para aqueles que acreditam que nunca irão ter oportunidade, como também para aqueles que fazem parte da missão. Às vezes você diz assim, olha, de que forma eu posso cooperar com o trabalho missionário? Às vezes você só pensa na oferta, às vezes na oração, às vezes você pensa, como eu posso ajudar uma obra missionária? Quando você tem alguma habilidade, seja evangelística ou não, mas de ação social, você pode contribuir muito com a obra missionária. Por exemplo, você gosta de fazer algum tipo de futebol, por exemplo. Nós temos uma escolinha de futebol. E se alguém gosta de futebol e gostaria de dar uma semana do seu tempo para a nossa escolinha de futebol. Ou se você trabalha com computação, informática e quer dar uma semana para nós. Isso é um trabalho fantástico. É precioso. Algo fantástico. Essa experiência ninguém vai tirar de você. Então, o nosso campo missionário, Porto Soares, está inserido no distrito de Porto Soares, na província de Hermanbush. Essa província tem aproximadamente 4 distritos. É o Carme, Porto Soares, Roboré e Arroio Concepción. Esses quatro distritos fazem parte da província de Hermanbush. Bolívia é dividida em departamentos, e departamentos são divididos em províncias e as províncias em distritos. Os distritos nós podemos chamar de municípios, como se fosse nosso município, aqui no Brasil. Nós temos 22.000 habitantes em Porto Soares. Uma coisa muito, muito elementar. Nós só temos um hospital, nós só temos um supermercado, e nem todas as ruas do centro da cidade são com calçamento ou calçada. Temos um grande grau de analfabetismo, de pobreza, e Deus, quando nos levou para lá, Ele nos deu essa ideia das frentes de trabalho, ou agências de trabalho para arrebanhar o povo. Então, nós juntamos a evangelização com a ação social. E isso tem dado muito certo em Porto Soares. Nós, quando chegamos em 2012, nós tínhamos 12 pessoas. Tá? E Deus foi abençoando, nós chegamos a 45. Com a pandemia, infelizmente, reduzimos para 35. E algumas pessoas dessas faziam parte, que estavam conosco, estavam no outro lado da fronteira, que era o Brasil, na cidade de Corumbá. E depois, com essa questão da pandemia, alguns se limitaram a não voltar mais e pediram, assim, desligamento da igreja e foram transferidos para algumas igrejas que estão em Corumbá. Nós conseguimos fazer com que esse campo missionário de Porto Soares se tornasse uma igreja. Então, nós demos cara de igreja. Então, aí está a classe de jovem. Este casal, por exemplo, esse de cabeça branca e essa japa, ele já não está conosco, ele foi vítima da Covid. Ele era tenente da Marinha, aposentado, e antes mesmo da pandemia, ele já vinha querendo voltar para Corumbá, que é apenas 22 quilômetros da onde nós estamos, e veio a pandemia e com isso ele enfermou, adoeceu, e ele foi vítima da Covid. Irmão Aquino. Sua esposa, essa irmã Deise, ela ficou conosco um tempo e depois ela resolveu voltar, ou melhor, resolveu ir para Campina Grande, na Paraíba.
onde tinha uma filha lá que morava lá e foi. E assim nós temos tido baixa. Essa é a nossa classe de jovens. Eu tenho aqui 2 naturais, o Jonathan e a irmã, camisa preta. Tem o super-homem lá que está dando uma força para a gente. E temos o Miguel. O Miguel é aquele jovem alto, camisa azul. Ele tem quase 2 metros. Ele tem um problema no pé, mas é um menino assim muito, muito valoroso. E ele faz parte do nosso ministério de louvor. Aí, mais outra foto do nosso ministério, do nossa classe, com a presença agora do Manassés. A classe de ninhos, ou a classe das crianças, a qual é da responsabilidade da irmã Gláucia. Então, está aí a Gláucia com a classe de crianças, que funciona também, nós dividimos nos domingos de manhã em escola bíblica dominical. A classe das crianças. A classe de adulto, ela acontece no templo, tá? Aí está o presbítero Braulio, que está dando a classe de adulto, aí você consegue presenciar alguns dos nossos irmãos. Aí é um ponto de encontro e também um ponto de turismo do nosso município, do nosso distrito, onde ali que você está vendo é um braço do Rio Paraguai, ali por trás, tá? E esse braço, ele vem lá de Miranda, lá de aquela região de Aquidauana, e ele se estende até ali a nossa região. É um ponto turístico onde tem atraído muita gente. Esse é um dos projetos que eu queria falar para vocês, que é um projeto que acontece na nossa igreja, todas as quintas-feiras, chamado 2S, Sopa e Salvação. É um projeto que deu certo e que a gente não abre mão desse projeto. O que é que acontece? Nós atravessamos a fronteira, vamos no Brasil, no supermercado, trazemos algumas doações, preparamos algumas irmãs da igreja. A Gláucia é a senhora da sopa. A Gláucia prepara a sopa, nós separamos todos os elementos que chegam, frutas, verduras, separamos, metemos o pau, fazemos a sopa e esperamos o pessoal às 5 horas da tarde. Quando dá 4h30 da tarde, reverendo, a praça já está assim. Nós estamos localizados em frente a uma praça, Praça Conave. E está assim, isso, crianças, jovens, adolescentes e adultos, famílias. Para vocês terem uma ideia, nós recebemos aproximadamente de 70 a 90 pessoas. Mas essas pessoas não recebem sopa sem antes receber a palavra. Primeiro, Bíblia. Então, eles chegam, abrimos o portão às 10:45, eles se acomodam nesse lugar, aí onde você está vendo, que o pastor vai conhecer junto com a Karen. Amém, irmãos? Amém. Oh, glória, vocês vão conhecer, viu? E você vai chegar aqui e vai dizer, eu conheci o projeto 2S. E aí você está vendo as crianças tomando a sopa, que é resultado das doações que a gente recebe e também dos parceiros, igrejas e pessoas que são parceiras do nosso projeto. Então, você está vendo aí, a gente serve. Outra frente de trabalho, nós pensamos assim, Senhor, como vamos alcançar esse povo? Deus, então, nos deu algumas estratégias. Primeira estratégia, eu já citei, projeto 2S. Segunda estratégia foi o programa de rádio. Na pandemia, nós não paramos. Chegamos para o senhor da rádio e falamos assim, Dom Dindo, nós vamos parar o trabalho da rádio, porque não dá para a gente ficar atravessando, vindo de lá para cá, porque quando foi a pandemia, foi feito na praça um QG, um quartel-general. A fiscalização levantou um QG lá, porque era o seguinte, ficou isolado, ninguém podia sair de casa senão com o número da sua identidade. Ou seja, segunda-feira saía final 0, na terça final 1, e assim sucessivamente. Então eu perguntava, como é que eu posso sair 2 dias da semana? Não vou poder. Ou sair toda a semana? Não vou poder. A rádio é todos os dias. Aí falei para ele, Dom Dindo, enquanto tiver pandemia, nós vamos suspender. Ele disse, não, Geraldo, não, reverendo, nós vamos te ajudar. Eu pensei, como ele pode me ajudar? Ele não é cristão, e como ele vai poder me ajudar? Ele disse, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar um colete da imprensa, nós vamos te dar um crachá da imprensa, e você vai ter livre acesso. Você vai entrar e sair, até nos dias que você não quiser vir para a rádio, você pode sair. Eu digo, cara, verdade? Ele disse, não, aguarda um minuto. Ele foi lá dentro, me deu um colete imprensa, que na verdade chama prensa, e me deu também um crachá e disse, olha, você está liberado para fazer os seus programas. Aí eu passava, as pessoas, identidade, aí eu fazia, cheio de moral, a imprensa pode passar, a prensa pode passar. E assim fizemos o programa. E quem vai ao campo missionário, reverendo, prepara aí no mínimo 5 sermões, porque quem vai no programa fala para aquele povo, fala para aquela multidão.
Então, nós temos o programa de segunda a sexta, de 9 às 10, 1 hora, tá? A gente faz aquele ping-pong, a gente vai interagindo. Programa Nuevo Dia, La Voz Evangélica em seu hogar. Uma iniciativa da Igreja Presbiteriana em Porto Soares. Você vai ouvir muito isso, pelo menos uma semana. Mas está aí, nós temos aí outros jovens da cidade de Vitória, e diz assim, pastor Geraldo, eu quero ir conhecer o campo missionário. Aí eles foram. E eles passaram uma semana conosco, então levei-o tanto no programa de rádio, como na escolinha de futebol, que é a nossa terceira frente de trabalho. Então, a escolinha de futebol funciona, era segunda, quarta e sexta, na ocasião. E aí a gente atendia essa garotada, que a maioria dessas crianças que participam do projeto 2S também são crianças que participam da escolinha de futebol, e muitas delas com suas respectivas famílias. E voltando um pouquinho, aqui nós temos o Instituto de Computação. Aqui nós atendemos, nós conseguimos uma parceria com uma igreja em Brasil, que perguntou como poderíamos fazer para atender essas crianças. Eu disse, olha, nós precisamos apenas da professora, porque nós já conseguimos alguns computadores usados, mas funcionando. E eles, então, uma igreja lá nos doava R$ 400, e a gente, assim, abençoava uma professora, abençoa ainda, né? E ela dava aula para esses jovens e adultos lá nesse projeto, nessa frente de trabalho. Mas não sem antes Bíblia neles. Primeiro devocional, depois eles têm a parte profissional, ou o treino no futebol, ou a sopa, ou a computação. Terminou com uma coisa. Em 2020, houve um incêndio numa região dali de Porto Soares, chamada Porto Bush. E vieram alguns capelães militares e bombeiros de La Paz, de Santa Cruz de la Sierra, para ajudar, porque em Porto Soares não tem corpo de bombeiro. E aconteceu uma coisa muito interessante. Veio entre eles um pastor capelão. E quando ele viu aquela desgraça, aquele incêndio, ele convidou todos os pastores, todos os missionários e os crentes que pudessem para estar orando em favor daquela brigada, para que Deus apagasse aquele fogo. Coisa que vocês têm visto na televisão, nos Pantanais. E nós estamos no Pantanal boliviano. E no outro lado da fronteira, Brasil, Pantanal brasileiro, que é ali em Corumbá, Aquidauana e Miranda. E nós fomos para lá. E estava aquele fogo terrível. Então, esse almirante, ele levou toda a igreja a orar, e nós oramos ali, e ele fez a seguinte oração: Senhor, manda chuva. Nós não estamos conseguindo apagar esse fogo, não estamos conseguindo, manda chuva. E Deus mandou chuva. Amém, irmãos? Deus mandou chuva naquele dia, e o fogo apagou. E a gente caiu ali no chão lá, orando, agradecendo, engrandecendo a Deus. Depois, ao chegar na praça, ele fez uma convocatória e disse assim: eu quero falar com todos os pastores e missionários aqui da região, que nós vamos fazer uma capelania militar aqui nessa região. E eu mandei para o pastor uns PPS que retrata. Então, hoje, desde 2020, eu sou capelão militar na Bolívia. Você me pergunta como é possível um brasileiro ser capelão militar na Bolívia. Hoje, eu não tenho mais, nunca tive, mas também não vou ter nenhum problema hoje com a polícia. Falam que a polícia da Bolívia, a polícia de Paraguai são muito corruptas, e na verdade são. Eles puderem tirar do brasileiro, ele tira, principalmente se estiver errado. Mas às vezes a fronteira está fechada por uma ou outra razão, e eu quero passar e não pode, pastor. Aí eu me apresento, entro em forma, me enquadro e mostro o meu carnê. Nós chamamos carnê, não chamamos carteira. Apresento meu carnê, minha credencial. Aí ele diz: capelão? Eu disse: sim, capelão militar, por favor, bautista, pido permisso para atravessar a fronteira. E a capelão: permissão concedida, vai.
Eu digo amém. Oh, glória. Aleluia. E entre isso, irmãos, a gente agora pode ir nos quartéis. A gente não podia ir nos quartéis. Hoje eu ponho meu uniforme, você ouviu eu uniformizado lá, né? Hoje eu ando com minha carteirinha de capelão militar e chego na Bolívia, qualquer coisa, eu mostro a carteira. Ah, capelão militar, por favor, pode entrar. Vai, siga. Então, Deus abriu as portas e hoje a gente usa essa frente de trabalho para evangelizar dentro dos quartéis. Eu poderia mostrar tantos outros PPS ou slides, nós, dentro dos quartéis, tanto na Armada, que é a Marinha, tanto no Exército, como na base aérea, na Aeronáutica, pregando o Evangelho para aproximadamente, pastor, 500 pessoas. Eu tenho um auditório de 35, 40 pessoas, e quando eu vou lá na base aérea, está lá uma turma de soldados, inclusive oficiais, eu digo, caraca, só Deus mesmo, e tome Bíblia. Então, Deus tem sido muito bom conosco, Deus tem sido muito bom. E eu peço e compartilho isso com vocês, para que vocês possam estar orando pelo pastor Geraldo, pela irmã Gláucia, e pelos outros missionários e pastores que lá estão, porque precisamos de uma cobertura especial e espiritual, e vocês podem dar para nós. Espero em Deus que um dia, não só o pastor e a Karen, como também outros irmãos possam se animar a fazer esta visitação ao nosso campo missionário. Se você come pouco como pastor, dá para suportar você uma semana, sem problema nenhum. Pastor, eu estou enganado? Se você come assim, não é muito dado a comida, dá para suportar você 2 semanas, tá bom? E a gente aproveita, abastece o tanque do seu carro, a gasolina R$ 2,80 de real. E você ainda traz uma picanha a R$ 28 reais. Que tal? Se não gostar, pode trazer filé mignon a 28. Coisa de Deus, né? Coisa de Deus. Eu quero louvar a Deus pela vida desta igreja. Quero louvar a Deus pelo trabalho que vocês desenvolvem lá em Itaém, que é um trabalho da Casa de Recuperação, que vocês estejam focados na obra missionária. Que Deus seja louvado e muito obrigado por esta oportunidade. Vamos ao segundo momento da nossa fala. Obrigado aos irmãos ali que cooperaram conosco. Eu quero convidá-los a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 9. O convite é sério, viu, irmãos? É só me dizer, pastor, estamos chegando, mas me avisa com uma semana antes, tá? Eu disse Mateus 9, quero ler do versículo 35 até o versículo 38. Eu quero falar sobre aspectos da obra missionária, baseado em Mateus capítulo 9, versículo 35 a 38. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 9, 35 a 38. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Palavra do Senhor. Amém? Eu quero falar sobre aspectos da obra missionária, mas não sem antes nós olharmos para Jesus como um modelo do missionário, como um modelo para a igreja da atualidade. Observando no versículo 35 e 36, você vai ver aspectos do ministério de Jesus que precisa ser imitado pela igreja atual. A partir desses aspectos, nós vamos expandir a nossa visão e a Missio Dei no que diz a respeito aos versículos 37 e 38. Observando o texto, diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados. O primeiro aspecto que a gente percebe é urgência. Veja o que o texto diz: e percorria Jesus todas as cidades, percorria Jesus todas as aldeias, percorria Jesus todos os povoados. Dá uma ideia de apressa, estava apurado, estava apressado. Apurado é apressado em castelhano, vá dando um desconto aí. Ele estava apressado. Então, o que é que nós entendemos? Que o primeiro aspecto é urgência.
Eu e você precisamos entender que a obra missionária ela requer urgência. Não dá para ficar na praça dando milho aos pombos, enquanto muitas pessoas caminham a largos passos para o inferno. Não dá para ficar na janela vendo a banda passar, tocando coisa. Não dá. Sabe por quê? Porque a obra requer urgência. E eu e você somos chamados, convocados para essa urgência. Jesus entendia que seu ministério estava limitado a 3 anos. Ele entendia. Por isso ele tinha essa urgência. Eu e você precisamos entender que nós precisamos. Em João capítulo 9, versículo 4, diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim: façamos a obra do Senhor enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Sabe o que ele está dizendo? Jesus entendia, e eu e você precisamos contextualizar isso. Hoje você vem à igreja com toda a liberdade, mas como aconteceu na pandemia, a gente estava limitado de vir à igreja. Quando vier uma enfermidade, nós estamos limitados de vir à igreja. Quando vier uma perseguição, como aconteceu em 2018, o antigo presidente Evo Morales, você deve ter visto algum vídeo que circulou. Evo Morales disse o seguinte, que em julho de 2019, as igrejas seriam fechadas, e qualquer abordagem evangelística, a pessoa seria presa se fosse denunciada. Os templos seriam fechados, e em breve seriam todos doados para o governo. O sistema socialista comunista ia ser implantado na Bolívia. E todos os pastores e missionários, se não aceitassem, seriam expulsos do país, ou expatriados. E foi o que aconteceu, nós fizemos um clamor. Fomos para a praça, botamos o joelho no chão, clamamos, e Deus ouviu. E o feitiço virou contra o feiticeiro. Quem foi deportado foi ele. Ele que foi para o México e depois para a Argentina por causa das fraudes que aconteceu nas eleições. E depois veio outras situações, até que agora temos um outro presidente, que é o Arce, Luiz Arce, é do mesmo partido político, mas não temos mais a perseguição. Então lembre-se, façamos a obra do Senhor enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Primeiro ponto dentro desse aspecto é a urgência. Vá lembrando aí, vá anotando. Segundo passo, olhando para o texto, ele diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoado, ensinando. Segundo aspecto da obra missionária é o ensino. Nós não podemos ir despreparados para a obra missionária. Nós não podemos ir despreparados para fazer missões. Hoje, na nossa denominação, a APMT tem um curso de 1 ano chamado CFM, Curso de Formação Missionária. Acontece aqui em São Paulo. Estação de metrô Santa Cecília, na Igreja Unida do Pastor Aranha. Não é Spider-Man, é Aranha. Tá? Então, observe a grandiosidade que nós precisamos englobar dentro do sistema que é necessário para fazer a obra missionária. Primeiro aspecto, urgência. Segundo, o ensino. Observe, Jesus valorizava tanto o ensino, que nós estamos cheios de textos que diz assim: e Jesus sentava à relva e passou a ensiná-los, dizendo. Jesus chamava os discípulos em particular e os ensinava. Eu e você precisamos entender o valor do ensino, como escola dominical, como professores de escola dominical. Está aqui minha revista de escola dominical. Eu não posso deixar para estudar a minha lição no sábado à noite, para dar a lição no domingo de manhã. Isso, no mínimo, é uma falta de respeito. Sou professor de escola dominical, eu tenho que me preocupar na segunda-feira ou no domingo, quando terminei minha lição. Ensino, do grego didaquê, que quer dizer profundidade no ensino. Não é superficialidade, é profundidade. Mas o ministério de Jesus não é só marcado por urgência, não só pelo ensino, mas também foi marcado pela pregação. Observe que o texto diz assim: percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Outra coisa que eu e você precisamos entender é que precisamos pregar o evangelho. Tem muita gente pregando, mas pregando prosperidade. Prosperidade não é evangelho. Tem muita gente pregando cura, mas cura não é evangelho. Observe,
prosperidade e cura está contido no Evangelho, mas prosperidade e cura não é Evangelho. Então você me pergunta de forma calada, pastor, então o que é o Evangelho? O próprio Paulo responde em Romanos 1,16, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, sem distinção. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, não para enriquecimento, como muitos fazem. Não para que você vá e compre uma toalha ungida ou do suor de fulano de tal, ou um sabonete do sangue do Cordeiro, ou a lasca da cruz de Cristo. Isso é mercantilismo, isso é negociar a fé. O ministério de Jesus foi marcado pela urgência, foi marcado pelo ensino, foi marcado pela pregação. O ministério de Jesus foi marcado pela pregação do reino. O que não é evangelho não pode ser o carro-chefe das nossas igrejas. O evangelho é o poder de Deus, que vem do próprio grego, que quer dizer evangelion, quer dizer boas notícias. Notícias verdadeiras, alvissareiras, profundas. Mas o ministério de Jesus também, ele é marcado por cura. Interessante, né? Talvez você tenha pensado assim, mas está aí cura, e será que é? O ministério de Jesus era marcado por cura. E nós, igreja, precisamos entender que a igreja do Senhor Jesus, ela tem autoridade sobre demônios. Você lembra de Mateus capítulo 16? Jesus perguntou, chamou um dos seus discípulos e disse assim, o que diz o povo a meu respeito? O que eles dizem que eu sou? Aí dizem, uns dizem que tu és João Batista, uns dizem que tu és Elias, uns dizem que tu és um dos profetas. E Jesus então pergunta para eles, e para vocês, quem eu sou? Pedro, de forma ousada, com aquele comportamento sanguíneo, ele diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele diz, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E te digo mais, tu és Pedro, e sob esta declaração que tu fizeste, ou seja, sob esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, aleluia, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Há uma unção diferenciada sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, porque nós somos a igreja do Senhor. Nós somos o povo a quem Deus libertou. 2 discípulos, ainda apóstolos, chegaram à frente de uma porta chamada Formosa, Atos capítulo 3. Um mendigo estendeu a mão e perguntou, não tem nenhuma prata nem ouro? Eles disseram, não temos prata nem ouro, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Lutero, o grande reformador, foi a Roma, foi visitar sua santidade, e chegou, e depois do horário marcado em sua audiência, Lutero, ainda um jovem, um noviço, fez uma seguinte pergunta, sua santidade, eu estou preocupado com a igreja não é mais a mesma, a igreja não tem mais poder, a igreja não é mais a mesma, a igreja está fraca. Aí, sua santidade abriu uma das janelas e disse assim, olha aí, Lutero, todas essas terras, todos esses rebanhos, todas essas propriedades da igreja, como você disse que a igreja não tem nada? Aí Lutero disse, a igreja hoje tem prata e ouro, mas não pode dizer, levanta-te e anda. Mas nós podemos, porque nós não somos uma igreja mercenária. Nós podemos, porque a unção do Senhor está sobre mim, a unção do Senhor está sobre você. Você jovem, você adolescente, adulto, ou adulto maior, que quer dizer ancião, a unção do Senhor, se você é lavado e regenerado no sangue do Cordeiro, a unção do Senhor está sobre você. Se um dia for necessário você expulsar um demônio, não expulse no seu nome, expulse no nome de Jesus, que vai dar certo. Lembra quando chegou algumas pessoas e disseram assim, os filhos, lá em Atos diz assim, em nome do Cristo que Paulo prega, eu te expulso. Ele disse, Paulo, eu sei quem é, Jesus também, mas você, quem é? E caiu de pau em cima dele. Quando for necessário, eu e você precisamos estar prontos, porque o ministério de Jesus e o ministério da igreja, ele tem que ser marcado por urgência,
tem que ser marcado pela profundidade do ensino, por uma pregação viva e eficaz e holística no Evangelho. E ela precisa saber que ela tem uma unção diferenciada para curar, porque o ministério de Jesus era marcado por cura. Curando, diz o texto, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Não temos prata nem ouro, mas em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Mas temos ainda um outro aspecto, versículo 36, que vai dar a base para os dois demais aspectos da nossa fala, que é o seguinte: compaixão. O que vocês conhecem muito bem, estão desenvolvendo já na casa de recuperação, e eu louvo a Deus por isso. Observe no versículo 36. Versículo 36 diz: vendo ele as multidões, compadeceu-se. Compaixão. A compaixão, irmãos, ela ao chegar ao nosso ser, ela nos desmantela, ela nos quebra, desmonta. E Jesus, quando olha para aquele povo, ele tem compaixão. Olha, paixão, com paixão. A compaixão ainda não é um amor verídico, vivido conforme Paulo escreve em 1 Coríntios 13. Ainda não é essa eficácia, mas já é uma iniciativa para fazer algo grandioso. Eu e você precisamos olhar para esse aspecto e dizer assim: estamos na direção certa, estamos no caminho certo. Urgência, ensino, pregação do Evangelho, curar quando necessário, acabar com esse negócio de alguém dizer: fulano, ora por mim, que eu estou passando mal. Não, peraí, vou ligar para o pastor. Não, você tem autoridade, você ora para essa pessoa. Ore. É isso que diz lá Santiago. Tiago diz assim: está entre vós alguém enfermo? Ligue para o pastor. É assim que ele diz? Manda um WhatsApp chamando. Diz: não, está alguém entre vós enfermo? Chame os presbíteros, chame os homens da igreja, chame a liderança. E ora, e ele há de orar por eles. E se tiver cometido pecado e ele confessar, será perdoado os seus pecados. Essa autoridade está sobre nós. O ministério de Jesus é marcado também por compaixão. E eu e você precisamos ter compaixão. Abro um parênteses bem rápido para trazer um tributo a quem honra. Hoje pela manhã nós estávamos no centro e nós resolvemos ir à primeira igreja batista de Santos, ali em frente à catedral. Então eu disse: Gláucia, vamos lá para a gente não ficar aqui no hotel, vamos. E nós fomos. E participamos da escola dominical, que o assunto foi Atos 8. E eles falaram lá sobre os povos minoritários e grupos rejeitados e vulneráveis. Terminou a escola dominical e nós subimos ao templo. Quem conhece sabe que é na parte superior. E subimos ao templo. E o pastor Alípio, que é o pastor da igreja, pastor Batista, ele nos recebeu. Oh, quem é você? Com aquela cortesia de sempre, para aqueles que conhecem. Ele então se apresentou, nós nos apresentamos, e ele disse assim: pastor, nossa liturgia está bem apertadinha, mas nós não podemos deixar você passar aqui sem trazer uma palavra para nós. Você vai ter que falar para nós hoje sobre missões. Meu ser arde por missões, eu quero que essa igreja arda por missões, pastor. O senhor dá um tempo para a gente, dá uma palhinha para a gente. Eu digo: em nome de Jesus seja dado. Ele abriu dentro da liturgia da igreja batista. Abriu e nos deu a oportunidade. Coisa fantástica. E nós assim fizemos. Fechando parênteses. O ministério de Jesus não vê denominação, não vê placa. E eu e você precisamos ver da mesma forma que Jesus via. Eu e você precisamos entender que Jesus está nos chamando para uma obra bem maior do que uma briga denominacional ou uma briga sem sentido e sem direção. O próximo aspecto que eu quero deixar para vocês é o aspecto geográfico.
Observe o que diz o texto, versículo 37. E então se dirigiu aos seus discípulos, depois dele apresentar toda essa questão, ele se dirige aos discípulos e diz assim: a seara, na verdade, é grande. O próximo aspecto aqui é geográfico. O aspecto geográfico. Observe, a seara é grande. No mundo, 8 bilhões de pessoas. 4 continentes. População de Brasil, 213 milhões de pessoas. População da Bolívia, 11,3 milhões de pessoas. O que é que você me diz? Vamos falar de missionários brasileiros, eu e a Glaucia, em Porto Soares. Vamos falar de Porto Soares, eu e a Glaucia. 2 missionários para uma população de Porto Soares de 22 mil habitantes em Porto Soares. Mas Deus é tão bom, que isso acontece muitas vezes. Eu estou lá pregando, ou estou saindo ou chegando da rádio, aí tem um casal. Outro dia tinha um casal na porta da rádio. E eu chegando 10 para as 9 da manhã, e a pessoa estava na porta, e eu, buenos dias, pastor, eu, sim. Aí, pastor, essa pareja, quer dizer, esse casal, essa pareja vino de lejos para te mirar, ou seja, veio de longe para te conhecer. Aí eu, olá, como está? E já acalmei, não? Olá, como estás? Eu sou o pastor Gerardo. Sim, pastor John, conhecemos você. Conhecemos da tua voz, da sua voz, mas eu queria ver você. Pastor, graças a Deus, porque tu programa chega em nossa casa. Nós não estamos indo à igreja nenhuma, pero tu voz chega a nós outros, pastor. Muitas graças, queria te conhecer. Eu digo, irmão, não passa nada. E a gente se abraçou. Isso acontece muitas vezes. Outro dia, a Glaucia e 2 missionárias que estavam conhecendo o nosso campo, nós fomos fazer uma visita no hospital. Chegamos no hospital, eu disse, Glaucia, eu vou para a área masculina, você e as missionárias vão para a área feminina. E entramos no hospital. Ao entrar no hospital, eu vi que tinha um banco, e nesse banco tinha uma senhora com uma criança. Buenos dias, aí entramos, pá. Aí eu orei lá pelos enfermos, Glaucia e a missionária orou lá por elas, e eu saí. E aí eu, buenos dias, Deus los sane, bendiciones sobre sua vida, e fui saindo, e cheguei no passilho, que é o corredor, lá a mulher disse, pastor Gerardo? Eu, sim, sou eu. Ai, pastor, como eu queria te conhecer. Eu digo, oi, e o que passou, senhora? E eu perguntei, o que passou, senhora? Pastor, meu esposo volveu para Cristo por tu programa. Entende, não? Meu esposo voltou para Cristo pelo teu programa. Eu digo, seguro? E falamos muito assim, seguro seja verdade? Aí ela, sim, seguro, estou muito contente, pastor, com você. Poxa, pastor, como queria, que meu esposo estivesse cá. Eu digo, irmã, pode orar por você? Ora, pastor, ora, é que minha irmã está enferma, está allá, mas ora, por favor, estou muito contente por te conhecer. Eu digo, como você sabia que era eu? Por tu voz? Eu digo, poxa, eu pensei assim, poxa, o baiano não tem como passar a ler, né? Eu digo, deve ser por causa do meu espanhol meio baianês, não? E nós outros lá hablamos cantando, cadê o baianinho daqui de lá de Sobradinho? Cadê? Aí nós hablamos cantando, né? Assim é, não? O pessoal sempre, quando eu era pastor lá em Vitória, Espírito Santo, aí passei nessa igreja há 11 anos, na mesma igreja, e outro dia eu encontrei uma senhora que era irmã de uma pessoa que era da nossa igreja. Ela disse, pastor, eu vou na sua igreja hoje. Eu digo, que bom, vai. Mas qual é a motivação? É porque o senhor fala tão interessante, o senhor fala cantando, né? Eu digo, não vá por minha voz, vá por Jesus. Mas já é um princípio, não? Primeiro aspecto, nós já vimos vários aspectos do ministério de Jesus, e esse aspecto da obra missionária se expande até quando diz, a seara, na verdade, é grande. Você lembra quantos mil habitantes tem em Santos? Pois é, a seara é grande. Precisamos erguer, arregaçar as mangas e cair
Que tipo de estratégia? Quando nós chegamos em Porto Soares, eu falei assim, Deus, nos dá estratégia. Não vou dizer para vocês que todas as frentes de trabalho estão funcionando 100%. Mas aquelas estratégias que Deus nos deu, deu certo, funcionou. E o que mais podemos fazer? O que podemos fazer aqui? Por causa da minha hora, eu vou ter que avançar um pouco mais. Mas tem um outro aspecto. Observe que ele fala assim, a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Aspecto geográfico, agora aspecto humano. Aspecto humano. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Inscrito ou filiado à ONU, há aproximadamente 203 países vinculados à ONU. E outros que não são vinculados à ONU, então você pode colocar aí uns 230 países, sem contar com aquelas ilhas isoladas. Observe. Nações. Agora vamos pensar em material humano. Vamos falar dentro do nosso contexto presbiteriano. Sabe quantos missionários nós temos na nossa agência, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, APMT? Isso, vamos ouvir a moça que fez a leitura do texto. Quantos missionários você acha que nós temos no mundo? No Brasil e mundo? Mais alto, por favor. 5.000. Fala, Deus, através da tua serva, que possamos ter 5.000. Sabes quanto nós temos? 266 missionários. Mas quem sabe, daqui pode sair mais e a gente completar isso aí, 300, 400. Amém? Por que ficar lutando, como Deus disse para Paulo, lutando contra os aguilhões, não? Então, por quê? Observe, nós temos 266 missionários, e isso tanto transculturais como nacionais. Isso para alcançar os povos não alcançados fora do Brasil e no Brasil, a saber, os ciganos estão dentro do contexto dos povos não alcançados. Os quilombolas estão dentro do contexto não alcançado. Os sertanejos, os surdos. E como essas pessoas vão ouvir o Evangelho? Como ouvirão? Paulo escrevendo lá em Romanos, capítulo 10. Se não forem enviados. Mas como eles pregarão se eles também não forem? Sabe o que acontece? Vocês devem conhecer, já ouvi ali o mapa da igreja perseguida, irmão André. O irmão André, do projeto Portas Abertas. Ele se tornou-se o contrabandista de Deus. Algo fantástico. Abriu mão para fazer a vontade de Deus. Observe, aspecto aqui agora, o aspecto geográfico e o aspecto humano, trabalhadores. Agora você me diz, 266 missionários. E sabe em quantos países nós estamos? A mesma irmã que chegou perto da nossa primeira previsão. Quantos países nós estamos? Olha, a ONU temos 212, mais ou menos, vinculados à ONU, 30. Nós estamos em 42 países, um pouco melhor, né? 42 países. Mas estamos sofrendo. Enquanto você pensa em ser médico, médica, enquanto você pensa em ser piloto, enquanto você pensa em ser isso e aquilo, nós, missionários, estamos ficando para trás, estamos ficando sós. Como é verdade, nós não somos heróis, mas precisamos de pessoas que venham nos ajudar nessa grande peleja, nessa grande batalha. A oração ela é muito bem-vinda, a oferta é muito bem-vinda, a divulgação do trabalho é muito bem-vinda, a visitação no campo missionário é muito bem-vinda, mas precisamos de obreiro, como diz o texto. O próprio Jesus falou assim, precisamos de trabalhadores, porque são poucos. Será que isso faz sentido para você?
Terceiro e último aspecto dentro dessa última abrangência. Versículo 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Terceiro aspecto, espiritual. Primeiro aspecto, agora dessa segunda abordagem, geográfico, humano e agora espiritual. Pais, mães, quantas vezes você já orou pelo seu filho ou filha, pedindo que ele seja uma bênção? Não é isso? Eu já orei pelos meus filhos, muitas vezes. Botei a mão na cabeça dele assim, já os batizei e tudo, e pedi, Deus, usa meu filho para a tua obra. Mas às vezes, sabe o que acontece? Os meninos chegam para a gente e dizem assim, mãe, eu quero ser missionária. Você está louca? Quer ser o quê? Missionária? Sim, você está louca, minha filha, você vai fazer medicina. Não, mãe, eu quero ser missionária, eu quero ir lá para Bangkok, Vietnã, eu quero ir lá para... Não, minha filha, acaba com isso. E você já orou pelo seu filho pedindo que Deus faça a sua vontade na vida dele ou na vida dela. E agora veja aí a contradição quando a criança chega e diz assim, mãe, eu quero ser missionária. Conto uma história bem rápida. Pastor Ronaldo Soares, pastor, hoje presidente do meu presbitério lá em Vitória, ele foi fazer uma visita porque estávamos nas vésperas de nós viajarmos para o campo missionário. Ele levou sua filha Thalita, de aproximadamente, na época, 12 anos. Chega Ronaldo e Thalita em casa, e ele contou para nós que no carro, no percurso, ele estava contando para ela, filha, vamos conhecer o missionário. O reverendo Geraldo está indo para a Bolívia, assim, começou a enfeitar, né? E ela ficou empolgada, a menina com 12 anos, e ela disse, pai, eu quero ser missionária, pai, o senhor deixa? Claro, minha filha, deixo. Ele conhecendo a menina, né? Aí, sim, deixo, minha filha. Aí chegou lá em casa, pastor Geraldo, aí entramos, pastor, como vai, tudo bem? Thalita, oi Thalita, prazer em conhecer. Pastor, eu quero ser missionária, que bom. Pastor, missionária ganha quanto? Eu digo, missionária não tem salário. Não ganha nada? Eu digo, não, a gente não tem salário. Ah, não quero ser missionária não, pai. Estou mentindo, Glaucio? Eu disse, Thalita do céu, não faz isso. Não, não quero, pai, o senhor me enganou. Um pastor da Jocum lá em Vitória, na verdade em Cariacica, mas a gente sempre fala Vitória, mas era Cariacica. Um pastor, ele chegou a ser diretor da base na Jocum lá em Cariacica. E ele falava simplesmente 5 idiomas, bem. E um dia ele caminhando pelas estradas poeiradas de Frechal, que era um bairro na região, ele encontrou alguém que perguntou, viu, aquele camarada alto, de quase 2 metros, brancão, olhos verdes, a pele dele mais branca do que a neve, e alguém perguntou, e o rapaz perguntou assim, o senhor é de onde, hein? Ele disse, eu sou da Suíça. Você já ouviu falar dos Alpes suíços? Aí o moço disse, não sei. Pois é, eu sou do outro lado lá, uma terra fria. Aí ele disse, o senhor está fazendo isso aqui? Não, eu tomo conta aqui dos jovens que fazem missões, que querem aprender a obra missionária e querem ter uma experiência missionária. Ah, ali na igrejinha, eles chamavam de igreja. É, ali na Jocum, é. Pois é, o senhor fala bem minha língua, né? O senhor fala quantas línguas? Ele disse, eu falo 5 línguas. Aí falou inglês, português, começou a falar alemão. Ah, tá. Mas me diz, o que é que o senhor está fazendo aqui, nesse lugar tão feio? Ele disse assim, filho, o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. Mas o senhor é suíço. O melhor lugar para estar é no centro da vontade de Deus. Se aqui é o centro da vontade de Deus para a sua vida, amém. Mas se você insiste em ficar aqui, sabendo que não é o centro da vontade de Deus, você vai pagar caro. Você vai se quebrar todo. Se Deus te quer falando aos povos, então faz as malas e vai embora. Se quer ter uma experiência transcultural, antes de fazer o curso, Porto Soares está de braços abertos para te receber. Com todo prazer. Você pode olhar depois no site da APMT, procura lá Geraldo Batista Neto e Gláucia, Porto Soares, Bolívia. Dá uma lida lá, escuta nosso podcast e vê que o que eu falei aqui para vocês, eu falei lá no podcast.
será o maior prazer receber vocês. E esqueça tudo, mas não esqueça essa mensagem de hoje, porque Deus conta comigo, Deus conta com você. Amém? Deus abençoe. Vamos ficar em pé? Vamos finalizar? Pastor, por favor. Eu quero orar por você, que Deus abençoe, que Deus o guarde. Eu gostaria de, no final, ficar à porta para, pelo menos, trocar algumas ideias com vocês, mas por causa do nosso horário, nós vamos viajar para Bauru agora à noite, e vai ficar muito apertadinho. Mas fica aqui meu abraço, meu respeito, minha consideração, e as nossas orações também estarão em direção a vocês e ao trabalho que vocês executam. E esse homem santo aqui, que é um presentaço de Deus. Vamos orar? Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, te agradeço pela oportunidade de estar aqui. Te agradeço, Senhor, porque aqui, Senhor Deus, o Senhor tem manifestado a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia. E aqui nós vemos que o Senhor ama este povo e que este povo está buscando comprometimento contigo. Em nome de Jesus, Senhor, levanta pessoas que possam estar fazendo a obra missionária, indo, orando, contribuindo, visitando, divulgando, que essas pessoas, Senhor, esse teu povo que aqui está, possa ser a luz que venha reluzir neste lugar, e que possa, Senhor, avançar nas nações, representando assim a eclesia, a igreja do Senhor aqui neste bairro. Para a glória tua, Senhor, eu oro e agradeço pela vida do pastor, pela sua família, pela liderança da igreja, ministério de louvor e por todos que fazem esta igreja. Para a glória tua. E nos concede, Senhor, uma viagem tranquila e em paz. E que em paz cheguemos até a nossa casa em Porto Soares. E que em paz encontremos também os irmãos que lá nos esperam. Em nome de Jesus e por Jesus.